Meus amigos, o homem forte das Forças Armadas da Venezuela, general Diosdado Cabello, disse hoje que a Venezuela está preparando um forte aparato de recepção a 5 navios petroleiros que partiram do Irã, cheios de gasolina, o que foi anunciado pela grande mídia, para escoltá-los desde que chegarem em águas territoriais venezuelanas com barcos de guerra e jatos da Força Aérea. Bem, aí surge um problema, porque uma força naval americana está também na região para bloquear a chegada desses navios, impedi-los de chegarem ao porto da Venezuela. Ocorre que os Estados Unidos já levantaram há algum tempo embargos econômicos, sanções econômicas contra o Irã, mas também contra a Venezuela. Contra o Irã, todo mundo sabe, porque os Estados Unidos acusam a Guarda Revolucionária Iraniana de apoiarem o terrorismo e acusam a Venezuela de apoiarem o narcotráfico, sem falar de que os Estados Unidos já colocaram a cabeça de Maduro a prêmio. São 20 milhões de dólares para quem o capturar. Isso porque, segundo Donald Trump, segundo o governo americano, Nicolás Maduro está ele próprio diretamente envolvido com o narcotráfico, com o narcoterrorismo, ganhou uma eleição fraudulenta e tem causado sérios problemas humanitários naquele país. Bem, acontece o seguinte: esses navios, que já há vários dias partiram do Irã, chegaram no domingo no Estreito de Gibraltar. Os Estados Unidos suspeitam, o Serviço de Inteligência americana suspeita que os navios levem armamentos, não só gasolina, mas armas pesadas para a Venezuela. E isso seria um risco para toda a região, já que a Venezuela está numa crise diplomática com a Colômbia, mas também não tem boas relações com o Brasil. Outro problema é que a Venezuela está ligada politicamente à Rússia, que lhe tem dado apoio militar, ligado ao Irã, à Turquia e a Cuba e à China. Um país que está, digamos, que tem todas essas ligações, armando-se até os dentes, é claro, aciona o sinal de alerta, deveria pelo menos acionar a luz vermelha em Washington. Mas, vejam, esses navios passaram pelo Estreito de Gibraltar no domingo, um protetorado inglês, e não foram interceptados. Agora navegam nas águas do Oceano Atlântico, muito bem monitorados, mas também ninguém os interceptou. As coisas poderiam ter sido antecipadas assim que os navios passaram pelo Estreito de Gibraltar, mas a Inglaterra resolveu isentar-se dessa responsabilidade. O Irã, o regime iraniano, já anunciou que haverá forte represália se os Estados Unidos bloquearem a passagem desses 5 petroleiros. Este aviso, esta ameaça, foi acompanhada de apoio por parte da China, da Turquia, que faz parte da OTAN, e de Cuba, sem falar na Rússia, evidentemente. Tudo isso dá o clima do momento. Está se criando uma grande novela geopolítica no Mar do Caribe. Os navios estão se aproximando, porém lentamente. A cada dia que passa, aumenta o espetáculo e a tensão sobre os tais navios. Todo mundo hoje se pergunta: eles passarão? Eles passarão? Pois é. Essa é a questão. Se forem bloqueados pelos Estados Unidos, a Guarda de Diosdado Cabello, as Forças Armadas na mão de Diosdado Cabello, segundo Nicolás Maduro,
estão prontas para o que der e vier, quando der e quando vier. Não sabemos o que isso significa. Poderia ser uma ameaça de ataque a esses navios americanos que estão na região, não se sabe. Mas o fato é que a novela é cheia de dramalhões. Um deles é esse. Maduro disse que a sua guarda está pronta para o que der e vier. E a guarda revolucionária do Irã diz a mesma coisa. Haverá forte represália. Bem, resta saber se tanto Estados Unidos quanto Venezuela e Irã estão deixando a temperatura esquentar de propósito. Isso não sabemos. Porque vejam, se fosse mesmo para interceptar os navios alegando transporte ilegal de armas, isso já teria sido feito há muitos dias atrás. Eu sei que tem gente que não gosta quando eu falo há muito tempo atrás. Eu sei que isso é errado, porque o A do verbo haver no passado não precisa ser reforçado com uma redundância. Mas são os vícios da linguagem, peço desculpas. Há muitos dias atrás já poderiam ser parados, interceptados, revistados e, se fosse o caso, escoltados para um determinado porto no Mediterrâneo, e não o fizeram. Quem sabe tudo isso faça parte, sim, de um grande espetáculo. Vamos deixar a temperatura elevar-se para ver no que dá. O fato é que ontem Donald Trump disse o seguinte: a Venezuela, eu vou deixar na descrição essa fala de Trump, foi replicada no Infobae. A Venezuela está mais cercada do que todo mundo possa imaginar, do que alguém possa imaginar. Mas vejam, eu falo que há sim um tom novelesco nessa história, porque existe outra preocupação externada pelo governo norte-americano. Ontem, o secretário de Estado, Mike Pompeo, disse o seguinte: os Estados Unidos estão muito preocupados porque do dia 22 de abril ao dia 8 de maio, menos de um mês, portanto, 17 voos partiram de Teherã em direção a Caracas. Em tempos de coronavírus, onde não existe mais turismo, onde executivos já não voam por aí como se pássaros fossem, num tempo onde os aviões estão todos guardadinhos nos seus hangares, o Irã faz 17 voos para a Venezuela. O que levam estes aviões, ou melhor, o que que justificaria tanta inter-relação entre os dois países em tempos de coronavírus? Juan Guaidó tem alertado para o seguinte: o Irã tem enviado armamentos para a Venezuela, armamentos pesados, em troca de um ouro cheio de sangue. Palavras de Juan Guaidó. Ele está se referindo ao fato desta extração do ouro ser ilegal. O regime de Nicolás Maduro tem expulsado indígenas em regiões onde existe ouro, e lá na Venezuela existe bastante ouro, com muita violência, extraído esse ouro e enviado para o Irã, e dali é distribuído tanto para a Rússia, uma parte para a Rússia, outra para a Turquia, outra para a China e outra para o próprio Irã. Tudo isso, claro, para comprar a manutenção do maravilhoso regime comunista da Venezuela. Juan Guaidó disse que há sim esse comércio. A Venezuela manda ouro, mas provavelmente manda também outro tipo de produto. Uma espécie de talco dos tempos modernos, para que do Irã esse talco chegue na Europa. É a nova rota, digamos assim, do talco.
Bem, o fato é que este ouro é o que motiva essa unidade em torno da Venezuela. 17 voos nos últimos dias, em menos de um mês. Pois é. E aí todo mundo preocupado com 5 navios petroleiros. Claro, justifica-se, é preciso se preocupar mesmo. Mas os serviços de inteligência já vêm alertando Washington há muito tempo que a Venezuela está mesmo carregando-se até os dentes de armamento russo. Pois é, meus amigos, o que quer o regime de Nicolás Maduro? Aliás, esse tom novelesco termina do seguinte modo. Nessa semana, Nicolás Maduro completou 2 anos de governo desde uma eleição fraudulenta, não reconhecida por Washington e mais 50 países. 2 anos. E há 2 anos Donald Trump vem dizendo que Maduro usurpa o poder e não é reconhecido. Mas também, o que pouca gente fala, são mais 2 anos de sofrimento para o povo, sem comida, sem medicamentos e muito reprimido, à base de muita violência, é claro. De um lado, os temores de sempre. Do outro, a novela de sempre. Aguardem os próximos capítulos, porque é disso, dessas pequenas emoções, que tem vivido o pacato cidadão. Até depois.